Imagine-se em uma jornada, onde cada passo é guiado por um propósito maior, uma mão invisível que molda o caminho à sua frente. Hoje, Deus está chamando você para um novo começo, um recomeço que pode transformar completamente a sua vida. Não é apenas uma mudança externa, mas algo profundo, que toca sua alma e renova sua fé. O que você faria se soubesse que Deus já escreveu um plano perfeito para a sua vida? É sobre isso que vamos falar hoje. Este é um convite divino que não pode ser ignorado. Responda com fé e veja como a sua vida pode ser transformada de maneira inimaginável. Se você está pronto para descobrir o que Deus tem reservado para você, aproveite este momento para se inscrever no canal Oração e Gratidão. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com amigos e familiares e comente abaixo como Deus tem falado ao seu coração. Prometo que as revelações que você encontrará aqui serão surpreendentes e poderão mudar o rumo da sua história. A palavra de Deus nos lembra constantemente que Ele é o Deus das novas oportunidades. Em Isaías 43:19, Ele declara: "Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Até no deserto farei um caminho e rios no ermo." O chamado de Deus para um novo começo não é apenas um desejo dele, mas uma promessa poderosa. Quantas vezes na vida nos sentimos presos ao passado, carregando o peso de erros, mágoas ou frustrações? Deus quer nos libertar desse fardo, mas Ele espera por nossa resposta. Será que estamos prontos para dizer sim ao chamado? Um novo começo com Deus não significa que não haverá desafios. No entanto, significa que não estaremos sozinhos. Pense em Abraão, que deixou tudo para trás para seguir a direção de Deus. Gênesis 12:1-4. Sua fé o levou a um destino que ele não podia prever, mas que estava cheio das promessas de Deus. Assim também é conosco. Quando respondemos ao chamado, Deus nos conduz a algo maior, algo que só Ele pode realizar em nossa vida. Talvez você esteja se perguntando: como eu sei que Deus está me chamando? E o chamado de Deus muitas vezes vem através de uma inquietação no coração, uma sensação de que algo precisa mudar, ou até mesmo uma palavra que ouvimos e que parece ser direcionada diretamente a nós. Não ignore esses sinais. O Espírito Santo fala suavemente, mas de forma clara. Ele nos chama para nos afastarmos do que nos aprisiona e nos aproximarmos do que traz vida e liberdade. A transformação que Deus oferece começa em nosso interior. Romanos 12:2 nos instrui: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Esse é o ponto de partida. Não podemos viver o novo que Deus tem para nós enquanto nos apegamos ao velho. É preciso abrir mão do que não nos serve mais e confiar que Ele tem algo melhor preparado. Mas o que significa responder com fé? Responder com fé é agir mesmo quando não vemos o quadro completo. É confiar em Deus quando tudo parece incerto. É saber que Ele está no controle, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Assim como Pedro caminhou sobre as águas ao focar em Jesus, Mateus 14:28-31, somos chamados a dar passos ousados em direção ao novo que Deus está preparando. Isso pode parecer assustador, mas é no passo de fé que encontramos a provisão de Deus. Além disso, precisamos entender que um novo começo exige entrega. Deus quer tudo de nós, não apenas partes. Ele não está interessado em uma entrega parcial. Como Jesus disse em Lucas 9:23, "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me." Isso significa deixar para trás nossos próprios planos e abraçar o plano de Deus. É um ato de rendição que traz verdadeira liberdade. Outro ponto importante é que Deus trabalha no tempo certo. Muitas vezes, queremos que as mudanças aconteçam imediatamente, mas Deus nos ensina a esperar.
Eclesiastes 3:11 nos lembra que Ele fez tudo formoso no seu tempo. O tempo de Deus é perfeito e Ele nunca se atrasa. Nosso papel é confiar, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Deus está sempre agindo nos bastidores, preparando o melhor para nós. Por fim, lembre-se de que o novo começo que Deus oferece é baseado em sua graça. Não há nada que possamos fazer para merecer isso. Efésios 2:8-9 nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O chamado de Deus não depende de quem somos, mas de quem Ele é. Ele nos ama incondicionalmente e quer nos dar uma vida cheia de propósito. E quando entendemos esse chamado, percebemos que ele vem acompanhado de uma paz que excede todo entendimento. Aos poucos, essa paz nos fortalece e nos motiva a continuar respondendo ao plano divino, mesmo sem compreender todos os detalhes. Quando Deus nos chama para um novo começo, Ele não está apenas nos oferecendo uma oportunidade. Ele está nos dando um presente. Um presente que reflete seu amor imensurável e seu desejo de nos ver vivendo uma vida abundante. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa abundância não se refere apenas a bens materiais, mas a uma vida plena, repleta de propósito, alegria e paz. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Abandonar o que nos limita e abraçar o que nos liberta. O que significa, então, abandonar o que nos limita? Muitas vezes, nos agarramos a coisas que acreditamos serem essenciais para a nossa felicidade, mas que, na verdade, nos afastam de Deus. Podem ser mágoas que carregamos por anos, hábitos que sabemos que não agradam ao Senhor, ou até mesmo o medo de mudar. Mas Deus nos chama a deixar tudo isso para trás. Como o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 3:13 e 14, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Responder ao chamado de Deus requer coragem. É preciso coragem para abrir mão de uma vida confortável e previsível e entrar no desconhecido. Mas é justamente nesse passo de fé que encontramos a verdadeira liberdade. Lembre-se de Moisés, que foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Êxodo 3:10. Ele hesitou, questionou sua capacidade, mas no final confiou em Deus e viu milagres extraordinários acontecerem. Assim como Moisés, também somos chamados a confiar, mesmo quando não entendemos o plano completo. Esse chamado, no entanto, não é apenas individual. Deus nos chama para impactar a vida daqueles ao nosso redor. Ele deseja que sejamos luz em um mundo cheio de trevas. Mateus 5:14. Quando aceitamos o novo começo que Deus oferece, nossas vidas se tornam um testemunho vivo de sua graça e misericórdia. As pessoas ao nosso redor começam a perceber a mudança, e isso as inspira a buscar o mesmo Deus que nos transformou. Essa é a beleza do plano divino. Ele não apenas nos abençoa, mas nos usa para abençoar os outros. Ainda assim, é importante lembrar que o chamado de Deus não significa a ausência de dificuldades. Na verdade, muitas vezes, aceitar o novo de Deus pode trazer desafios inesperados, mas é nesses momentos que nossa fé é fortalecida. Tiago 1:2-3 nos encoraja: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para crescer e confiar ainda mais em Deus. Além disso, um novo começo com Deus nos ensina a importância de depender dele em todas as áreas da nossa vida. Não é algo que podemos fazer com nossas próprias forças. Como Jesus nos lembra em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Essa dependência é o que nos mantém firmes, mesmo nos momentos mais difíceis. É o que nos dá a força para continuar,
sabendo que Deus está ao nosso lado, nos sustentando e nos guiando. E o que acontece quando respondemos ao chamado de Deus? A transformação é inevitável. Deus começa a trabalhar em nosso caráter, moldando-nos à imagem de Cristo. Ele nos ensina a amar mais, a perdoar mais, a servir mais. Essa transformação interna se reflete em nossas ações, em nossas palavras e em nossas atitudes. Nos tornamos exemplos vivos do poder de Deus. E isso impacta não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. Outra bênção de responder ao chamado de Deus é experimentar a paz que só Ele pode dar. Filipenses 4:7 descreve essa paz como algo que excede todo entendimento. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, essa paz nos mantém firmes, confiantes de que Deus está no controle. Ela nos dá força para enfrentar os desafios e esperança para continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece difícil. Por fim, responder ao chamado de Deus nos permite viver uma vida cheia de propósito. Não estamos mais vagando sem rumo, tentando descobrir nosso lugar no mundo. Sabemos que fomos criados para algo maior, para cumprir o plano de Deus em nossas vidas. Jeremias 29:11 nos lembra: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o Deus que servimos, um Deus que tem um plano perfeito para cada um de nós. E assim, passo a passo, começamos a ver as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas. Não é um processo rápido, mas é um processo seguro, guiado por um Deus fiel. A cada dia, Ele nos fortalece, nos molda e nos prepara para o que está por vir. Quando falamos sobre responder ao chamado de Deus para um novo começo, precisamos reconhecer que essa jornada não é feita apenas de decisões, mas também de transformação. Deus não apenas nos chama para algo novo, Ele nos prepara para viver essa nova realidade. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5:17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso nos lembra que Deus não apenas nos guia, mas também nos transforma para que possamos viver plenamente o que Ele tem reservado. Uma das maiores barreiras para aceitar o novo de Deus é o medo do desconhecido. Muitas vezes nos encontramos paralisados, pensando nas perdas que um recomeço pode trazer. Mas é nesse momento que Deus nos chama para confiar. Pense em Josué, que foi escolhido para liderar o povo de Israel após a morte de Moisés. Ele estava diante de uma tarefa monumental, mas Deus lhe disse: esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Essa promessa não era apenas para Josué, ela é para todos nós que decidimos responder ao chamado. Além do medo, outro desafio que enfrentamos é a resistência interna às mudanças. Muitas vezes nos agarramos ao que é familiar, mesmo quando sabemos que não é o melhor para nós. Isso acontece porque, como seres humanos, temos dificuldade em abandonar o controle. Mas Jesus nos ensina em Mateus 16:25: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Responder ao chamado de Deus exige que abramos mão do controle e confiemos que Ele tem o melhor para nós. Essa confiança, porém, não nasce da noite para o dia. Ela é construída em momentos de intimidade com Deus, em oração, meditação na palavra e comunhão com outros cristãos. É nesses momentos que aprendemos a ouvir a voz de Deus e a discernir sua vontade. Tiago 4:8 nos convida: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quando nos aproximamos de Deus, Ele nos dá clareza e direção para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. Uma vez que começamos a caminhar no novo que Deus tem para nós, percebemos que esse processo é menos sobre o destino
e mais sobre a jornada. Deus usa cada passo, cada obstáculo e cada vitória para nos moldar. Pense em José, que enfrentou rejeição, injustiça e anos de prisão antes de ver as promessas de Deus se cumprirem em sua vida. Gênesis 37:50. No entanto, em cada etapa, Deus estava trabalhando nos bastidores, preparando-o para um propósito maior. E aqui está um ponto importante. Deus nunca desperdiça as experiências pelas quais passamos. Mesmo as situações mais difíceis, aquelas que queremos esquecer, podem ser usadas por Ele para nos fortalecer e nos preparar para o novo. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a beleza do plano de Deus. Ele pega até mesmo nossas falhas e dores e as transforma em algo belo. Outro aspecto crucial dessa jornada é a paciência. Quando Deus nos chama para um novo começo, Ele também nos chama a confiar no seu tempo. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam imediatamente, mas Deus trabalha de forma diferente. Ele usa o tempo para nos ensinar, nos amadurecer e nos preparar para o que está por vir. Pense em Davi, que foi ungido como rei enquanto ainda era jovem, mas precisou esperar muitos anos antes de assumir o trono. 1 Samuel 16. Durante esse tempo, Deus estava moldando o coração de Davi, ensinando-lhe lições preciosas que ele levaria para o resto da vida. Enquanto caminhamos nessa jornada, é essencial lembrar que não estamos sozinhos. Deus nos dá o Espírito Santo para nos guiar, nos confortar e nos fortalecer. Jesus prometeu em João 14:16-17: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade. O Espírito Santo é nosso companheiro constante, nos lembrando das promessas de Deus e nos capacitando a viver de acordo com sua vontade. E não podemos esquecer o papel da comunidade nessa jornada. Deus não nos chamou para caminhar sozinhos. Ele nos deu a igreja, um corpo de crentes que nos apoia, nos encoraja e nos ajuda a permanecer firmes na fé. Hebreus 10:24-25 nos exorta: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar. Estar em comunhão com outros cristãos é uma parte vital do nosso crescimento espiritual. Por fim, lembre-se de que o chamado de Deus para um novo começo não é algo que fazemos para merecer o seu amor, mas uma resposta ao amor que Ele já nos deu. 1 João 4,19 nos lembra: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É esse amor que nos motiva, nos sustenta e nos dá coragem para seguir em frente. E à medida que caminhamos nesse amor, começamos a ver o plano de Deus se desenrolar diante de nós, trazendo alegria, paz e esperança. Enquanto caminhamos em resposta ao chamado de Deus, uma verdade começa a se tornar evidente. O novo começo que Ele nos oferece não é apenas uma mudança de direção, mas uma transformação completa de vida. Esse processo vai além das aparências ou ações externas. Ele toca o coração, mudando nossa forma de pensar, agir e enxergar o mundo. Deus deseja que sejamos renovados completamente, não por meio de nossos próprios esforços, mas pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. Essa renovação começa com uma decisão: decidir deixar para trás o que nos prende e nos voltar completamente para Deus. Em Colossenses 3:9-10, Paulo escreve: deixem de lado o velho homem com suas práticas e revistam-se do novo, que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Esse é um convite para nos despirmos das coisas que não refletem o caráter de Cristo e nos vestirmos com a nova identidade que recebemos nele. No entanto, essa decisão não é um ato isolado. É uma escolha que precisa ser renovada diariamente. Jesus nos chama a tomar nossa cruz diariamente e segui-lo. Lucas 9:23.
Isso significa que a cada dia precisamos escolher abrir mão de nossos desejos egoístas e nos render à vontade de Deus. Embora essa seja uma tarefa desafiadora, ela nos leva a experimentar a verdadeira liberdade e paz que só Ele pode oferecer. Um novo começo com Deus também nos ensina a viver com um coração agradecido. Quando reconhecemos que tudo o que temos e somos vem dele, nossa perspectiva muda. Passamos a enxergar até mesmo os desafios como oportunidades de crescimento e aprendizado. 1 Tessalonicenses 5,18 nos exorta: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. A gratidão nos ajuda a manter nossos olhos fixos em Deus, mesmo nas tempestades. Ao longo dessa jornada, somos chamados a cultivar um relacionamento mais profundo com Deus. Isso não acontece automaticamente, mas por meio de momentos intencionais de oração, meditação na palavra e comunhão com Ele. Em Mateus 6,6, Jesus nos ensina: quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Esses momentos de intimidade com Deus fortalecem nossa fé e nos dão a força necessária para continuar. Outra lição que aprendemos é que o novo começo de Deus nos desafia a confiar em sua provisão. Muitas vezes, quando Deus nos chama para algo novo, Ele nos tira da nossa zona de conforto. Isso pode ser assustador, mas também é uma oportunidade para experimentar a fidelidade de Deus. Filipenses 4,19 nos garante: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus nunca nos chama para algo sem nos dar os recursos necessários para cumprir seu propósito. Essa confiança na provisão de Deus também nos leva a depender menos de nossas próprias forças e mais da graça dele. 2 Coríntios 12:9 é um lembrete poderoso. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando reconhecemos nossas limitações, abrimos espaço para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. Isso nos dá coragem para enfrentar desafios e perseverar, mesmo quando o caminho parece impossível. Além disso, Deus nos chama a viver com propósito. Um novo começo não é apenas sobre nós, é também sobre o impacto que podemos ter no mundo ao nosso redor. Em Efésios 2:10, somos lembrados: pois somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Cada um de nós tem um papel único no plano de Deus, e Ele nos chama a vivê-lo com fidelidade. Conforme caminhamos nesse propósito, percebemos que nosso novo começo também é um testemunho para os outros. As pessoas ao nosso redor começam a ver a transformação em nossas vidas e são inspiradas a buscar o mesmo Deus que nos transformou. Isso é o que significa ser luz do mundo e sal da terra. Mateus 5:13-16. Nossa vida se torna um reflexo do amor, da graça e da bondade de Deus. No entanto, não podemos esquecer que essa jornada exige perseverança. Hebreus 12:1 nos encoraja: corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Deus nos chama a continuar firmes, mesmo quando enfrentamos oposição ou desânimo. Cada passo de fé que damos nos aproxima mais dele e nos molda à imagem de Cristo. Por fim, o novo começo que Deus oferece nos lembra de que Ele é um Deus fiel. Suas promessas são verdadeiras e Ele nunca nos abandona. Deuteronômio 31:8 nos dá essa garantia: o Senhor mesmo irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Com essa certeza podemos caminhar com confiança, sabendo que Deus está conosco em cada momento. E assim,
À medida que continuamos respondendo ao chamado de Deus, percebemos que o novo começo não é apenas um momento, mas uma jornada que nos leva a viver plenamente o propósito para o qual fomos criados. Ao longo dessa jornada de um novo começo com Deus, algo se torna claro. Ele não apenas nos chama, mas também nos equipa para cada etapa do caminho. Essa é uma das maiores provas do seu amor e cuidado. Quando Deus nos chama para algo novo, Ele não espera que realizemos tudo com nossas próprias forças. Em vez disso, Ele nos fortalece, nos guia e nos concede o que precisamos para cumprir o propósito que colocou diante de nós. Um dos maiores exemplos disso está na vida de Gideão. Quando Deus o chamou para liderar Israel contra os midianitas, Gideão se sentiu inadequado. Ele até questionou o chamado, dizendo: Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Juízes 6:15. Mas Deus respondeu com uma promessa que mudou tudo: Eu estarei com você. Juízes 6:16. Essa mesma promessa é feita a cada um de nós quando decidimos responder ao chamado de Deus. Essa confiança de que Deus está conosco é o que nos permite enfrentar desafios que de outra forma seriam impossíveis. Ao longo do caminho, Ele também nos dá ferramentas espirituais para superar os obstáculos. Efésios 6:10-11 nos lembra: Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Deus nos equipa com a verdade, a justiça, a fé e a sua palavra, para que possamos resistir e prevalecer. Outro ponto essencial nesse processo é que Deus trabalha em nossa identidade. Muitas vezes, nos enxergamos de forma limitada, baseando nossa visão de nós mesmos nas nossas falhas ou no que os outros dizem a nosso respeito. Mas Deus nos vê de maneira diferente. Ele nos chama por quem somos em Cristo e não por quem éramos antes. Em 1 Pedro 2:9, lemos: Vocês são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa verdadeira identidade em Deus. À medida que Deus transforma nossa identidade, Ele também renova nossa mente. Romanos 12:2 nos instrui: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação é crucial para que possamos enxergar o que Deus está fazendo em nossas vidas e responder ao seu chamado com confiança e obediência. E ao passo que seguimos nesse processo, algo extraordinário acontece. Começamos a experimentar a alegria do Senhor. Essa alegria não depende das circunstâncias, mas é um fruto da presença de Deus em nossas vidas. Neemias 8:10 nos lembra: A alegria do Senhor é a nossa força. Essa força nos sustenta, nos motiva e nos capacita a continuar, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Outro aspecto transformador do novo começo com Deus é a maneira como passamos a enxergar os outros. Deus nos chama para viver uma vida de amor, perdão e compaixão. Ele nos ensina a olhar para as pessoas ao nosso redor com os olhos de Cristo, vendo nelas o mesmo valor que Ele vê. Isso se torna evidente em 1 João 4:7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Quando respondemos ao chamado de Deus, nosso coração se expande e somos capacitados a amar de maneiras que nunca imaginamos. Além disso, o novo começo com Deus nos dá uma nova perspectiva sobre o tempo.
Muitas vezes ficamos presos ao passado ou ansiosos pelo futuro, mas Deus nos chama para viver o presente com propósito e gratidão. Em Salmos 90:12, o salmista ora: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Quando entregamos nosso tempo a Deus, Ele nos ensina a aproveitá-lo de forma plena e significativa. Essa entrega também nos ensina a valorizar o que é eterno. Quando Deus nos chama para algo novo, Ele não está apenas preocupado com o aqui e agora, mas com o impacto eterno que nossa obediência pode ter. Mateus 6:19-20 nos instrui: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destruem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Esse foco na eternidade nos ajuda a priorizar o que realmente importa. À medida que caminhamos nessa jornada, percebemos que o novo começo que Deus nos oferece não é apenas uma mudança pessoal, mas também uma oportunidade de impactar o mundo ao nosso redor. Deus nos chama para sermos seus embaixadores, representando seu amor e sua verdade onde quer que estejamos. 2 Coríntios 5:20 nos lembra: somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E, finalmente, reconhecemos que o novo começo com Deus é um testemunho de sua fidelidade. Ele nos chama, nos guia, nos equipa e cumpre suas promessas. Sua fidelidade nunca falha. Lamentações 3:22-23 declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quando refletimos sobre o novo começo que Deus nos oferece, percebemos que Ele está nos convidando para uma jornada de transformação que afeta não apenas o presente, mas também o nosso futuro. Essa jornada não é baseada em nossas forças ou habilidades, mas na graça de Deus, que é abundante e suficiente em todas as circunstâncias. A cada passo que damos, somos lembrados de que Ele está no controle e que Sua presença é constante em nossas vidas. Deus nos chama a uma confiança inabalável. Essa confiança não nasce de uma certeza nas circunstâncias ao nosso redor, mas na certeza de quem Deus é. Provérbios 3:5-6 nos exorta: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa promessa nos encoraja a entregar completamente nossos planos a Deus, sabendo que Ele é fiel para nos guiar no caminho certo. Essa entrega é um ato de fé, e a fé é o fundamento do novo começo. Hebreus 11:1 define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa fé nos dá coragem para enfrentar o desconhecido e nos move a obedecer ao chamado de Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. Foi essa mesma fé que guiou homens e mulheres na Bíblia a experimentarem milagres e viverem de acordo com o propósito divino. Enquanto caminhamos pela fé, percebemos que Deus também nos chama a sermos instrumentos de transformação na vida de outras pessoas. Ele não nos dá um novo começo apenas para nosso benefício, mas para que possamos ser uma bênção para o mundo ao nosso redor. Em Mateus 28:19-20, Jesus nos dá a grande comissão: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Nosso novo começo é também um chamado à ação. Além disso, o novo começo nos ensina a viver em constante dependência de Deus. Essa dependência não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. João 15:5 nos lembra: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. À medida que permanecemos conectados a Deus, Ele nos capacita a produzir frutos que glorificam o seu nome.
Outra lição importante dessa jornada é aprender a descansar em Deus. Em um mundo que valoriza o desempenho e a produtividade, Deus nos chama a confiar nele e a encontrar descanso para nossas almas. Mateus 11, 28, 30. É um convite poderoso. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Esse descanso nos renova e nos prepara para continuar avançando no propósito que Deus tem para nós. Ao longo do caminho, percebemos que Deus também trabalha em nossa humildade. Ele nos ensina a depender dele, não apenas para as grandes decisões, mas também para as pequenas. Tiago 4,10 nos instrui: humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Essa humildade nos ajuda a reconhecer que tudo o que somos e temos vem de Deus e nos mantém com um coração grato e submisso à sua vontade. Outro aspecto central dessa jornada é o crescimento em sabedoria. Deus nos chama a buscar sua sabedoria em todas as coisas. Tiago 1,5 promete: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Essa sabedoria nos ajuda a discernir as decisões que precisamos tomar e a viver de maneira que honra a Deus. E, à medida que crescemos em sabedoria, também crescemos em gratidão. Reconhecemos que cada dia, cada oportunidade e cada bênção são presentes de Deus. Essa gratidão nos ajuda a manter nossos olhos fixos nele, mesmo quando enfrentamos desafios. 1 Tessalonicenses 5,18 nos encoraja: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Por fim, o novo começo que Deus nos oferece nos lembra de que Ele é o Deus do impossível. Lucas 1,37 declara: pois nada é impossível para Deus. Isso significa que não importa quão grande ou complexo seja o desafio que enfrentamos, Deus é maior. Ele é capaz de abrir portas onde não há caminho e de transformar situações que parecem sem esperança. Essa verdade nos dá confiança para continuar avançando, sabendo que Deus está trabalhando em nosso favor. E assim, à medida que confiamos em Deus, dependemos dele e seguimos o seu chamado, experimentamos a plenitude de sua graça e amor. O novo começo se torna mais do que uma mudança momentânea. Ele se transforma em um estilo de vida, uma caminhada diária com o Deus que nos criou e que tem um propósito perfeito para cada um de nós. Quando chegamos ao final desta reflexão sobre o novo começo que Deus nos oferece, percebemos que esse chamado é um convite contínuo, um processo que molda quem somos e nos alinha com o propósito de Deus para nossas vidas. Não é apenas sobre começar de novo, mas sobre viver diariamente em comunhão com Ele, permitindo que sua vontade guie cada aspecto do nosso ser. Esse novo começo é uma demonstração do profundo amor de Deus e do desejo dele de nos levar a um relacionamento pleno com Ele. Um dos maiores presentes que recebemos ao aceitar esse chamado é a reconciliação com Deus. Por meio de Jesus, fomos restaurados e recebemos uma nova vida. 2 Coríntios 5, 18, 19 nos lembra: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Essa reconciliação não apenas nos transforma, mas também nos dá a missão de compartilhar essa boa notícia com outros. Além disso, o novo começo nos dá acesso à verdadeira liberdade. Em João 8,36, Jesus declara: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Essa liberdade não é apenas a ausência de prisão física ou emocional, mas a capacidade de viver sem o peso do pecado, sem as correntes do passado e com um coração voltado completamente para Deus.
É a liberdade de viver a vida abundante que Jesus prometeu. Essa vida abundante, porém, não significa a ausência de lutas. Jesus nos avisou que enfrentaríamos tribulações, mas também nos deu a garantia de sua vitória. Em João 16:33, ele diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa promessa nos fortalece, nos dá coragem e nos lembra de que nunca estamos sozinhos em nossa caminhada. Ao respondermos ao chamado de Deus, experimentamos também um crescimento espiritual contínuo. Ele nos ensina, nos molda e nos capacita para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Filipenses 1:6 nos garante: Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus nunca abandona o trabalho que começou em nós. Ele é fiel para completar aquilo que prometeu. Esse processo de transformação também nos leva a uma vida de obediência. Aceitar o novo começo significa confiar em Deus e seguir os seus caminhos, mesmo quando não entendemos tudo. Salmos 37:5 nos encoraja: Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Essa obediência é um ato de fé que nos conecta ainda mais profundamente ao plano de Deus. Outro aspecto crucial desse chamado é o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Quando aceitamos o novo começo de Deus, Ele nos dá o seu Espírito para nos guiar, nos confortar e nos capacitar. Atos 1:8 nos lembra: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Esse poder nos equipa para enfrentar desafios, compartilhar o Evangelho e viver de acordo com o propósito de Deus. À medida que seguimos nessa jornada, percebemos que nosso relacionamento com Deus se torna mais íntimo e profundo. Passamos a conhecê-lo não apenas como Criador, mas como Pai, amigo e conselheiro. Salmos 34:8 nos convida: Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Essa intimidade nos traz uma alegria indescritível e uma paz que excede todo entendimento. Além disso, o novo começo nos ensina a valorizar as promessas de Deus. Cada promessa que Ele nos dá é uma âncora para a nossa fé, uma lembrança de sua fidelidade. Hebreus 10:23 nos encoraja: Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Essas promessas nos dão esperança e nos sustentam em cada etapa da jornada. Outro ponto essencial é a importância de permanecermos firmes na comunhão com outros crentes. Deus nos chama para caminharmos juntos, apoiando-nos uns aos outros e edificando-nos na fé. Efésios 4:16 destaca como o corpo de Cristo funciona em unidade. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nossa jornada é fortalecida quando estamos cercados por uma comunidade de fé. Por fim, o novo começo nos lembra de que a jornada com Deus não termina aqui. Ele nos chama para uma eternidade com Ele, uma esperança viva que transforma a maneira como vivemos hoje. Em Apocalipse 21:5, Deus faz uma promessa poderosa: Eis que faço novas todas as coisas. Essa é a nossa esperança final, o destino glorioso que nos aguarda quando permanecemos firmes no caminho que Deus nos chama a trilhar. E assim, enquanto continuamos respondendo ao chamado de Deus, somos transformados, renovados e capacitados para viver de acordo com o propósito que Ele colocou em nossos corações. O novo começo não é apenas uma mudança, é a manifestação da graça, do amor e da fidelidade de Deus em nossas vidas, uma jornada que nos conduz a Ele dia após dia.